O segredo espiritual. Nesta caminhada espiritual, somos sempre alertados de que nada ocorre por mero acaso. A abertura deste capítulo é um reflexo disso, nos lembrando que cada um de nós está presente por uma razão mais significativa. É realmente fascinante quando refletimos sobre como determinados acontecimentos e encontros parecem estar perfeitamente sincronizados, como se fizessem parte de um projeto maior. A concepção de que fomos guiados para uma mensagem particular, um chamado divino, carrega em si um sentimento de propósito e intenção celestial que frequentemente procuramos em nosso dia a dia. É impressionante como, ao entrarmos em sintonia com essa frequência espiritual, conseguimos notar a influência do Criador direcionando nossos caminhos, nos conduzindo a uma realidade que vai além do ordinário e do banal. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante. Desfrute-o. A inquietação espiritual que muitos de nós sentimos em períodos de reflexão não é apenas uma coincidência, mas sim um sinal da presença desse toque divino em nossas vidas. Essa sensação nada mais é do que um desejo profundo de se alinhar com nosso verdadeiro propósito, algo que está intimamente relacionado ao nosso núcleo espiritual. Quando o capítulo afirma que não estamos neste lugar por acaso, mas sim através de uma convocação divina, isso ressoa de maneira intensa, pois em algum nível todos já experimentamos esse chamado, essa inquietação interior que nos impulsiona rumo ao desconhecido, mas que promete um significado e uma realização profundos. Em diversas situações, é comum que uma pessoa se questione se é apenas um espectador ou se realmente está entre os privilegiados. Essa indagação faz parte do percurso espiritual, pois nos impulsiona a uma reflexão interior e à procura por autenticidade e verdade em nossas existências. A narrativa de Gideão, citada no capítulo, serve como um forte lembrete para todos nós. Assim como muitos de nós, Gideão se percebia como alguém insignificante e inadequado para o grandioso propósito que lhe foi apresentado. Entretanto, essa história é um reflexo de nossa própria capacidade, que muitas vezes permanece adormecida. Em cada um deles, há uma força divina adormecida, esperando o momento oportuno para se manifestar. Essa narrativa não só nos estimula a reconhecer nosso valor intrínseco, como também nos provoca a ter fé no chamado divino, mesmo nos momentos em que nos sentimos menos preparados ou menos merecedores. Assim como ocorreu com Gideão, somos lembrados de que a força e a habilidade surgem do reconhecimento e da aceitação de que, ao nos alinharmos com nosso propósito divino, podemos alcançar feitos que talvez nunca tivéssemos imaginado ser possíveis.
Examinar a mensagem deste capítulo, através da perspectiva do despertar espiritual, pode se revelar uma experiência transformadora. O texto nos chama não apenas a escutar, mas também a tomar providências a partir do que ouvimos. É um constante aviso de que todos nós temos um destino a afirmar, um legado a experimentar na sua totalidade. A concepção de que esta mensagem é originada do Espírito do Deus vivo provoca uma sensação tanto de urgência quanto de serenidade. Ter a consciência de que essa força extraordinária se comunica diretamente conosco pode transformar completamente a maneira como percebemos a vida e as decisões que tomamos no dia a dia. Esta convocação não se limita a ser uma simples mensagem, trata-se de uma ativação, um despertar do potencial que habita em cada coração humano. Em última instância, esse apelo trata de promover uma transformação interna, dando início a um caminho de autodescoberta que nos leva a uma compreensão mais significativa de nossa essência e do que estamos destinados a realizar. A maravilha desta narrativa espiritual é que nos faz perceber que, apesar das incertezas e dificuldades, há um plano superior, uma harmonia divina que nos abarca. Fazemos parte de algo bem mais grandioso do que nós mesmos, e reconhecer essa realidade é o primeiro passo rumo a uma vida com sentido e satisfação. Em nossa caminhada pelo desenvolvimento espiritual, que tenhamos sempre a mente aberta para esses convites divinos, permitindo que eles influenciem cada parte do nosso ser, guiando-nos a uma vida repleta de significado, conexão e compreensão genuína. Ao pensarmos sobre o surgimento do propósito divino em nossas vidas, muitos de nós já nos deparamos com a singularidade dos desafios que encontramos. Não se trata de uma mera coincidência, mas sim de um reflexo do fato de que fomos feitos com propósito e exatidão, moldados por Deus para desempenhar um papel distinto, algo que vai além da simples existência. Creio que diversos de nós, em períodos de incerteza, acabamos nos observando por meio de lentes alteradas pela insegurança e pela falta de confiança. Entretanto, ao decidirmos nos ver da maneira como Deus nos vê, entendemos que somos, em essência, seres extraordinários, destinados a um propósito que vai além da compreensão humana. Essa verdade brilha em Efésios capítulo 2, versículo 10, onde somos confirmados como a obra-prima de Deus, feitos para a execução de boas obras que Ele planejou desde o início. Isso nos leva a entender que cada acontecimento em nossas vidas está profundamente interligado, formando parte de um plano mais abrangente e deliberado. Quando consideramos os desafios que enfrentamos, é essencial perceber que nada se perde. Cada dificuldade contribui para nosso aprimoramento e nos prepara para o que vivemos agora. Entretanto, precisamos estar atentos ao fato de que essa trajetória não está livre de resistência. É algo que muitos de nós já notamos ao longo de nossas trajetórias. Quando estamos quase chegando ao nosso objetivo, a resistência parece intensificar-se. Essa resistência é um sinal de que estamos seguindo na direção correta, uma vez que nosso objetivo cria oportunidades para desafios àqueles que não querem testemunhar nosso êxito. As adversidades e os desafios, na realidade, são um reflexo da grandeza da nossa missão e, ao invés de nos desmotivar, devem nos incentivar a prosseguir com energia e uma determinação revitalizada. A trajetória de Moisés é uma das narrativas impactantes que ilustra como destinos grandiosos frequentemente confrontam desafios significativos. Desde o seu nascimento, Moisés passou por diversas dificuldades, mas a presença e a orientação de Deus estiveram sempre presentes em sua trajetória. Assim como muitos de nós, ele poderia ter sido dominado pelo medo e pela incerteza. Entretanto, a mesma mão que esculpiu seu destino esteve sempre ao seu lado, capacitando-o a guiar seu povo para além da escravidão. Moisés nos recorda que, mesmo quando enfrentamos situações que parecem impossíveis de superar, Deus está constantemente nos proporcionando uma força e determinação divinas para que possamos realizar o propósito que foi traçado para nós. Em nossas vidas, as dificuldades que enfrentamos não são um sinal de nossa fraqueza, mas sim uma confirmação do nosso propósito. Recordo-me de como, em momentos de dúvidas e incertezas,
Consegui encontrar motivação ao perceber que a luta era uma confirmação de que eu estava seguindo o caminho adequado. É fundamental que compreendamos que estamos nos preparando para algo significativo, algo que exige que abandonemos as amarras da dúvida e do medo. Chegou a hora de nos erguer com segurança, sabendo que não estamos sós, mas respaldados por uma força superior que já traçou o caminho da nossa conquista. Penso que essa mensagem nos estimula não só a acolher nosso propósito sagrado, mas também nos impulsiona à ação. Todos nós possuímos um potencial incrível e, por isso, somos convidados não apenas a reconhecer, mas a atender a esse chamado com firmeza e bravura. Ao realizarmos essa ação, afirmamos a conquista e o legado que o Criador nos reservou, não como uma possibilidade remota, mas como uma realidade concreta a ser experienciada. Ao longo desta jornada, que possamos sempre ter em mente que cada avanço em direção ao nosso objetivo é um movimento em direção à completude e à realização verdadeira. Que ao atendermos a esse chamado, possamos nos transformar em faróis de esperança, encorajando outros a procurar e descobrir seu próprio propósito divino. É incrível como, na nossa trajetória espiritual, existem momentos em que percebemos que atingimos o máximo de nossas forças. É comum percebermos que, apesar de toda a nossa dedicação, nossos esforços nos levam a enfrentar barreiras que parecem intransponíveis. Neste instante, somos convidados a perceber algo que transcende o esforço humano. Essa energia divina que surge de Deus. É exatamente nos momentos em que nos sentimos mais fragilizados que essa força divina se torna evidente e age de maneiras que vão além da nossa compreensão. A presença dessa força em nossos momentos de maior fragilidade é um sólido sinal do amor e do cuidado divinos por nós. A narrativa da viúva de Sarepta é uma representação comovente desse tema. Ela se encontrava em uma situação de desespero, com apenas uma pequena porção de farinha e óleo, pronta para o que imaginava ser sua refeição final. Entretanto, ao obedecer à direção de Deus e oferecer o que possuía ao profeta Elias, ela vivenciou um milagre de suprimento que desafia a compreensão humana. Isso igualmente nos ensina que, em um simples ato de fé, o poder de Deus pode se revelar em todos os aspectos de nossas vidas, não importa o quão modesta seja a nossa contribuição. Ao a entregarmos com verdadeira fé, ela se transforma em um elo que permite que a força divina comece a atuar em nosso benefício. A fé inquebrantável de Daniel é um exemplo impactante de como a confiança plena em Deus se transforma em uma fonte de força que ultrapassa qualquer ameaça do mundo. Mesmo ciente de que sua prática de oração poderia resultar em sua condenação à cova dos leões, Daniel não hesitou. Ele se baseou inteiramente em sua fé, acreditando com toda a certeza que Deus estava no comando. Isso nos revela que a verdadeira força não está em evitar o perigo, mas Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Confiança na presença divina que nos ampara e protege. A proteção extraordinária de Daniel revela que, ao entregarmos nossos medos e confiarmos, criamos oportunidades para que Deus converta sentenças de morte em testemunhos impressionantes de sua soberania e poder.
Vamos nos deixar inspirar pela vida de Jesus, cuja dedicação na cruz transformou definitivamente a história do pecado e da morte. Em vez de escapar de seu destino, ele aceitou a vontade do Pai, revelando uma força que não procura evitar, mas sim realizar o propósito divino, mesmo diante das situações mais desafiadoras. Essa entrega é um chamado para todos nós, deixarmos de lado nossos medos e depositar total confiança na força de Deus. É uma bravura que ultrapassa as limitações humanas e nos dirige para um ambiente de mudança e renovação que só pode ser plenamente experienciado quando abandonamos nossa própria potência e nos apegamos à força divina. Considerando isso, faço uma pergunta a você. Está preparado para estabelecer uma relação plena de confiança com a força divina, aberto a permitir que Deus converta seus desafios em conquistas? Essa força não se limita apenas aos heróis das Escrituras. Ela é uma realidade ao alcance de todos nós que optamos por depositar nossa fé e confiança em um Deus que quer estar presente em cada aspecto de nossas vidas. Trata-se de uma herança espiritual que não só reafirma nossa dignidade como filhos e filhas do Altíssimo, mas também nos proporciona a capacidade de viver com uma confiança sublime e inabalável. Que possamos seguir em frente dia após dia, acreditando que, em nossas jornadas, essa força interior nos elevará, direcionará e transformará nosso percurso conforme o grande propósito divino, assegurando-nos a cada passo que nunca estamos sozinhos. A trajetória para liberar seu destino muitas vezes se assemelha mais a uma série de desafios do que a um caminho claro e bem demarcado. Em cada fase, nosso caráter é colocado à prova e somos convocados a superar as barreiras que pensávamos ser impossíveis de transpor. Recordo-me de como essas situações desafiadoras podem ser difíceis. Já passei por algumas delas, nas quais tudo parecia estar contra mim. Contudo, em vez de ceder ao desânimo, foram justamente essas experiências que se mostraram como solo fértil para o revelamento do poder divino na minha vida. Os obstáculos que nos deparamos muitas vezes nos preparam para algo mais grandioso, permitindo que possamos presenciar a magnificência da ação divina. Podemos estabelecer uma conexão significativa com a narrativa dos israelitas diante do Mar Vermelho. Consigo imaginar o desespero que devem ter experimentado ao se ver diante de duas ameaças urgentes: o imenso oceano à frente e um exército feroz atrás. Entretanto, em meio a essa atmosfera de terror, surgiu uma decisão importante. Deixariam-se levar pelo medo ou se levantariam com a força da fé? Foi nesse momento decisivo que Deus lhes proporcionou a chance de vivenciar um milagre, convertendo a impossibilidade em um percurso de libertação. Ao longo de nossas jornadas, frequentemente nos deparamos com nossos próprios mares vermelhos, que são aqueles grandes desafios que colocam nossa coragem à prova de maneira intensa. É em situações decisivas que somos convocados a agir com fé, mesmo quando não podemos enxergar a trilha que foi traçada para nós. Ao refletirmos sobre nossas situações atuais, ainda que sejam desafiadoras, é encorajador ter em mente que esses obstáculos podem servir a Deus como o cenário para sua magnífica manifestação. A força que partiu o Mar Vermelho não é um vestígio do passado. É a mesma energia que reside dentro de cada um de nós atualmente. Não se trata de nos empenharmos mais ou de buscarmos uma força interior que não conhecemos. Ao invés disso, é essencial compreender que a força infinita do Criador age por meio de nós, nos habilitando a encarar cada dificuldade com fé e uma renovada esperança. Os versículos 3, 5 e 6 do livro de Provérbios nos proporcionam uma sabedoria que nunca sai de moda. Ter plena confiança no Senhor sem depender de nossa própria lógica é a chave para retomar o rumo certo em nossas vidas. Essa fé sólida e inabalável em Deus pode de fato ser a chave para liberarmos nosso destino e conquistarmos a vitória que tanto almejamos. Frequentemente, é necessário ter honestidade para lidar com amor os nossos medos e reconhecer as incertezas que carregam fardos pesados em nosso espírito.
Essas inquietações costumam nos barrar na hora de tomar decisões audaciosas em relação ao que fomos designados a fazer. Entretanto, o que mais nos motiva nessa trajetória é a certeza de que a vitória já foi assegurada em nossas vidas. Não estamos aqui apenas para enfrentar os desafios. Temos a missão de superá-los com determinação e significado, demonstrando que nossa lealdade a Deus pode criar oportunidades que antes pareciam impossíveis. Este pode ser o instante da sua vida para uma imersão intensa em uma crença que questione as normas estabelecidas. É um chamado para confiarmos plenamente na promessa de um Deus que não só orienta nossas jornadas, mas que já delineou a rota para a nossa conquista. Por meio dessa confiança inabalável, nos tornamos provas vivas do que é viver sob a proteção divina, uma demonstração diária do poder transformador que opera em nossas vidas. À medida que seguimos nossos caminhos, que possamos andar com a crença inabalável de que, por mais que os obstáculos se apresentem, há um propósito superior que nos conduz, sem falhas, à conquista final. A resiliência se revela um aspecto crucial na trajetória em direção ao nosso destino, uma característica não só desejável, mas indispensável, que foi moldada e desenvolvida por Deus em cada um de nós. Ao longo de nossa jornada, os obstáculos que encontramos são verdadeiras ferramentas celestiais, artefatos minuciosamente ajustados para nos moldar, fortalecer e nos preparar para os grandes desígnios que ainda estão por vir. A trajetória de José é uma prova clara disso. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente encarcerado, José poderia ter facilmente se rendido às suas adversidades. Contudo, sua capacidade de recuperação e lealdade à visão divina que lhe foi concedida o mudaram. Ele surge dessas dificuldades não derrotado, mas fortalecido, ascendendo ao posto de segundo em comando no Egito, em uma posição estratégica que possibilitou não apenas a salvação de sua família, mas também de várias nações da fome. A jornada de José nos revela que resiliência não é a falta de desafios, mas sim a firmeza e a bravura de se reerguer sempre que necessário. Cada dificuldade teve sua razão de ser. Elas atuaram como um preparo meticuloso, etapas essenciais para moldar um caráter apto a suportar e assumir grandes responsabilidades. Deus não nos cerca de desafios com a intenção de nos desanimar. Ao contrário, Ele os transforma em oportunidades para nos edificar, fortalecendo-nos e nos preparando para os planos que Ele tem em mente. É nesse cenário que a resiliência converte períodos de sofrimento em bases para a expressão da graça e do propósito divino. Paulo, mais um exemplo bíblico de resiliência, passou por naufrágios, esteve em prisões e enfrentou uma infinidade de perseguições. Entretanto, essas dificuldades não abalaram sua crença ou dedicação à sua vocação divina. Pelo contrário, cada obstáculo que ele encontrou apenas fortaleceu sua resolutividade e crença. Ele entendeu de maneira profunda que os desafios eram passageiras, enquanto os resultados de sua resistência eram duradouros. No capítulo 5 da carta aos Romanos, nos versículos 3 e 4, somos encorajados a nos alegrar nas dificuldades, entendendo que essas situações nos levam a desenvolver perseverança, que por sua vez resulta em um caráter aprovado e por fim em esperança. Essa jornada de crescimento espiritual é uma trilha que, embora desafiadora, leva ao fortalecimento da fé e à reavaliação de objetivos. Nos momentos em que percebemos que nossa capacidade de resistir está quase se esgotando, é justamente nesse instante que Deus se aproxima ainda mais, proporcionando sua força renovadora. Ele acompanha nosso sofrimento, transformando nossas lágrimas em ensinamentos preciosos e nossas batalhas em impactantes relatos de esperança e renovação. Esse entendimento pode levar a uma reflexão singular. De que maneira podemos desenvolver e alimentar essa resiliência divina em nossas próprias vidas? Deixar que Deus transforme cada obstáculo em uma nova chance de mostrar seu poder é um chamado para reescrevermos nossa trajetória.
A cada desafio que surge, também aparece a chance de renovação e desenvolvimento, como uma nova folha em branco na qual Deus está preparado para escrever uma narrativa de redenção e triunfo. Nós somos os personagens principais dessas histórias de superação, cheios de resiliência e sendo imensamente amados. Ao acolhermos este convite, possibilitamos que o extraordinário poder de Deus se revele em toda a sua plenitude em nossas vidas, convertendo cada desafio em relatos intensos e autênticos de sua presença constante e atuação. Durante nossa trajetória espiritual, é fundamental perceber a relevância de ajustarmos nosso ponto de vista para nosso crescimento e evolução. Frequente é o caso em que a forma como enxergamos nossas situações molda o caminho que decidimos seguir. Ao adotarmos uma visão de fé, ampliamos nossa percepção para perceber o que é invisível e alimentamos a esperança pelo que parece impossível, conscientes de que Deus sempre age além do que nossa mente pode compreender. É intrigante refletir sobre como essa mudança de ponto de vista pode influenciar a forma como lidamos com os desafios, convertendo situações que parecem impossíveis em oportunidades de testemunhar a ação divina. A história de Caleb e Josué proporciona uma perspectiva nítida sobre a influência de uma visão fundamentada na fé, quando eles foram enviados como espiões para investigar a terra prometida. A forma como abordaram a missão foi claramente distinta em comparação aos outros 10 espiões. As impressões desfavoráveis de outros espiões estavam fundamentadas no receio e em uma percepção limitada da realidade. Por outro lado, Caleb e Josué permaneceram focados na promessa de Deus, cientes dos obstáculos, mas acreditando firmemente que aquela era a terra que lhes havia sido destinada pela promessa divina. Essa forma única de perceber o mundo levou ambos, ao contrário de sua geração, a serem os únicos a adentrar na terra prometida. Este exemplo demonstra que a genuína fé não remove os obstáculos, mas se apoia nas promessas e na palavra de Deus para continuar avançando. A confiança mostrada por Caleb e Josué nos leva a pensar sobre a nossa própria visão frente às dificuldades. Como estamos lidando com as dificuldades que surgem em nossas vidas? Nós as enxergamos como obstáculos impossíveis de superar, ou como oportunidades para que Deus revele seu poder e sua fidelidade. É possível que Deus esteja nos convocando a enxergar por meio de perspectivas espirituais mais amplas, depositando nossa confiança em suas promessas de forma mais profunda e comprometida. A solução frequentemente reside em clamar a Deus para que renove nossa percepção, expanda nosso entendimento espiritual e transforme nossos pensamentos. Ao realizarmos essa ação, nossa visão de fé se ilumina, possibilitando-nos enxergar além das barreiras que o mundo nos impõe e acessar as oportunidades que apenas o divino pode oferecer. A confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar, é o que nos permite vivenciar milagres e observar a realização de suas promessas em nossas vidas. Agir não apenas com base no que nossos olhos veem, mas sim na firmeza do que Deus nos prometeu, exige coragem, mas traz recompensas inestimáveis. Nossa trajetória é sempre orientada por um Deus cheio de intencionalidade, que já está traçando o nosso amanhã, apresentando-nos capítulos de esperança e realizações por meio de uma visão renovada e uma fé sólida. Nesse contexto, cada desafio não representa um ponto final, mas sim uma vírgula, inserida em uma narrativa de crescimento e realização que Deus almeja para cada um de nós. Viver com propósito é algo que atinge de maneira intensa o cerne de nossa existência, um desejo que todos nós temos na busca por significado e por uma contribuição que vá além da nossa individualidade. Descobrir e viver esse propósito é uma trajetória que demanda uma percepção apurada da orientação de Deus, a disposição para percorrer trilhas menos habituais e a bravura de encarar os desafios que aparecem com confiança. Todos nós fomos moldados por Deus com uma finalidade singular, dotados de habilidades e talentos particulares que nos guiam para aquilo que estamos destinados a fazer.
A etapa inicial para acolher esse propósito consiste em procurar uma compreensão nítida desse chamado divino, reconhecendo que ele pode se revelar tanto em ações grandiosas quanto na dedicação às pequenas tarefas cotidianas. A trajetória de Esther é um exemplo notável de alguém que teve a bravura de seguir seu propósito, mesmo diante de grandes dificuldades. Como jovem em um cenário difícil, ela se prontificou a atender ao chamado divino, e com isso, exerceu uma função essencial na salvação de seu povo. Sua narrativa serve como um forte lembrete de que todos nós temos um tempo determinado e uma tarefa a realizar, que se manifesta quando estamos dispostos a ouvir e seguir o chamado de Deus. A essência para descobrir seu propósito está profundamente conectada à habilidade de escutar a orientação divina, permitindo que ele mostre como seus talentos podem ser empregados para suprir as demandas do mundo. Frequentemente, nosso verdadeiro objetivo está na convergência de nossas paixões com os grandes problemas que necessitam de respostas. Aceitar esse chamado pode ser um desafio que nos tira da nossa zona de conforto, permitindo que confiemos em um Deus que é fiel para finalizar a obra que começou em nossas vidas. Ao procurar viver de forma significativa, é fundamental ter em mente que cada trajetória é singular. É irresistível, em algumas ocasiões, ceder à tentação de comparar nosso caminho com o dos outros, porém cada um de nós possui um plano divino singular e perfeito. Ao viver de acordo com esse propósito, podemos nos tornar uma luz na vida dos outros, uma história de redenção e esperança que reflete o amor e o poder transformador de Deus. Conceder-se o direito de sonhar em grande é essencial nessa jornada, especialmente ao guardar em nosso coração a promessa de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que garante que Deus possui planos de prosperidade e esperança para nossas vidas. Essa é uma realidade que nos motiva a viver com ardor e segurança, cientes de que, por meio de nossas atitudes e decisões, Deus está sempre atuando para transformar este mundo em um lugar mais amoroso e justo. Comercial. Essa perspectiva, cada passo que damos se torna parte de um objetivo mais amplo, que não só nos completa, mas também enriquece tudo e todos à nossa volta, refletindo a bondade e a intenção divina em cada aspecto da nossa vida. Entrar nessa jornada de viver com propósito também nos recorda que cada dia representa uma nova chance para harmonizar nossas ações com nossos valores mais profundos. Não se trata apenas dos grandes momentos de decisão, mas também de como optamos por dedicar nosso tempo, energia e amor nas pequenas interações do dia a dia. Cada ato de gentileza, cada demonstração de compaixão, cada instante dedicado à escuta atenta, pode revelar de forma intensa o propósito divino que se manifesta em nossas vidas. Esses instantes nos demonstram que viver com um propósito não é algo remoto, mas sim uma prática que se manifesta nas decisões cotidianas. Na imensidão e na intricadeza dos objetivos pessoais, uma verdade se destaca: a relevância de manter-se ligado à origem do nosso propósito, que é Deus. É por meio da oração, da meditação e da busca espiritual constante que conseguimos escutar sua orientação e obter a clareza essencial para entender o caminho adiante. Manter viva a nossa ligação espiritual nos dá força em momentos de incerteza e nos orienta com carinho e sabedoria. Ao trilhar esse percurso, é importante termos em mente que fazemos parte de algo mais grandioso, uma complexa tapeçaria de vidas entrelaçadas por um propósito divino. Cada um de nós desempenha um papel distinto, mas essa singularidade se une para criar um impacto coletivo capaz de transformar tanto comunidades quanto gerações. O anseio de viver de maneira significativa é uma chamada para se engajar em uma narrativa em contínua transformação, na qual nossa crença e nossas atitudes colaboram para construir um legado de otimismo e renovação. No final das contas, viver com um propósito nos permite ser totalmente quem nós fomos feitos para ser.
Liberta-nos dos receios e inquietações que podem nos restringir, possibilitando que vivamos com uma liberdade e uma paixão que são verdadeiramente transformadoras. É uma jornada que demanda bravura, porém proporciona recompensas significativas e duradouras, pois cada passo dado na realização de nossa missão ilumina o mundo de formas inéditas. Assim, abra-se para a compreensão de que sua vida, ao ser vivida com um propósito, torna-se não apenas uma dádiva para si mesmo, mas também uma luz para os demais, clareando o percurso com amor, graça e intenções sinceras. A cada novo amanhecer, que possamos seguir em nossa busca, ouvindo e atuando de acordo com o propósito que Deus estabeleceu em nossos corações. Confiantes de que nossa trajetória está conectada a um plano divino que vai além do nosso entendimento e que nos convida a viver uma vida cheia de significados e conquistas duradouras.